Olá, tudo bem? Hoje a gente está aqui nas Irmãs Oblatas do Menino Jesus para a gente conhecer um pouco sobre a história delas, sobre a missão delas e sobre a influência que elas têm aqui, especialmente em Braslândia, né, de levar o Menino Jesus a todas as pessoas de maneira muito especial aos pequeninos. Então vamos começar hoje com as Irmãs Oblatas do Menino Jesus. Então hoje a gente está aqui com a irmã Poliana e a irmã Tracy. Ótimo! E aí? Olha, não comece com as perguntas, é melhor. Uma hora tem que começar, né? Então, assim que a gente entra na escola, a gente vê que tem um grande mural falando sobre os 47 anos, né, de fundação. É de Brasília, do Instituto aqui em Braslândia. É isso? não, ela é há 47 anos da escola. Nossa escola, Uhum. Entendi. E da presença das irmãs aqui em Braslândia e no Brasil, nós completaremos 50 anos, agora em 2 de julho. Ah, olha só. Então a gente já tá fazendo um vídeo de aniversário. Claramente. O vídeo vai ser um presente de aniversário, Claro, né? são as bodas de ouro, né, que a gente Sim, fala? sim. Então pronto. E aí, irmã, você pode contar pra gente como é que o Instituto veio pra Braslândia, pra Brasília, enfim, pro Brasil? Você conta, eu conto. Vontade. A nossa congregação viveu 300 anos na Itália e desde a fundação, né, ali esteve, e depois dos 300 anos, por meio do auxílio do padre José Pellegrini, que era um amigo das irmãs lá na Itália, ele é italiano também, e ele, conhecendo as irmãs, chegou lá e disse que gostaria de trazer para Braslândia o Menino Jesus, porque aqui se ia criar uma paróquia. Então ele disse que queria muito que uma imagem do Menino Jesus viesse a Braslândia. E essa imagem que ele encontrou num dos corredores da casa, ele pediu à madre. E aí a madre decidiu dar essa imagem, porém ele disse que não poderia vir sozinho. O menino não podia vir sozinho a Braslândia, que deveria vir com as irmãs. Então, depois de um período de discernimento, a congregação decidiu dar o seu primeiro passo fora da Itália, que era vir ao Brasil, mais especificamente em Braslândia, onde estava também o Padre José. E aí aqui chegaram, né, no mês de maio de 1972, chegaram aqui, ainda tudo muito precário, mas já desde o princípio já começaram algumas atividades com crianças, com jovens. E aí nessas atividades surge então o Jardim de Infância Menino Jesus, que é essa escola que está aqui junto ao convento das irmãs em Braslândia. Nossa, que interessante. E aí, como se deu a formação do Instituto lá na W3 Norte? Pouco tempo depois, as irmãs vendo a necessidade da criação de uma casa de formação, porque aqui em Braslândia, quando se iniciou, elas começaram a jovens também quererem ajudá-las, quererem participar da mesma missão, e aí começaram então um aspirantado aqui em Braslândia. E aí aqui com essas jovens, elas precisavam ter uma casa de formação específica para o noviciado. E aí, depois de um bom tempo de discernimento, se criou a nova casa, que seria a casa de formação. E aí, para lá foram todas as jovens que aqui estavam, que iriam entrar no noviciado. E lá, um pouquinho depois, se eu não me engano, 78, foi a abertura oficial da casa. E aí começa todas as formandas em um certo momento passam a ir para lá, para fazerem seu processo formativo e depois serem irmãs. Nós temos hoje as irmãs mais velhas, aquelas que entraram nessa época, hoje estão com seus 30 e quase 40 anos de vida religiosa, né? Então lá é só casa de formação? Sim, lá desde o princípio sempre foi casa de formação. Hoje é a casa do aspirantado. E também nós temos uma parte da casa se tornou um pensionato para jovens universitárias. Então, de alguma maneira, sempre está envolvida com a educação. Sim. Que interessante. E aí, por exemplo, assim que elas saíram da Itália, vocês já vieram para Braslândia? Sim. E aí, o primeiro lugar foi aqui. Aí depois que vocês se espalharam para os outros lugares, né? Sim.
Nossa, a gente tem o quê? A primazia, né? Que coisa! Bom, e agora que a gente já falou um pouco sobre a história das Irmãs Oblatas aqui em Brasília, né? A missão dela aqui em Braslândia, como ela surgiu? Eu conto ou você conta? Você conta. Pode contar, irmã Tracy. Então, nossa congregação, quando a gente refere, né, a gente até diz nossa amada congregação, né? Porque é um sentimento que realmente transborda, né? E ela surgiu em Roma, na Itália, em 1672, né? Através da Madriana Moroni e o padre Cosimo Berlinsani, que são os nossos fundadores, né? Temos uma madre e um padre, né, como fundadores. E a congregação, ela surge também num período histórico muito peculiar, né, que de forma assim particular a pessoa da mulher era muito desvalorizada. Muitas jovens de famílias mais simples muitas vezes precisavam se prostituir, né, para ter a sua renda. Muitas também trabalhavam em casas de família. E também naquela época a recepção dos sacramentos era muito confusa, né? As pessoas não entendiam muito bem o que era, principalmente o sacramento da confissão e o sacramento da comunhão. Então surge nesse contexto. A Madriana era uma leiga, né? Uma senhora leiga, e o padre Cosimo era um padre que tinha a sua paróquia. E surge justamente disso, o desejo da Madriana de ter um padre espiritual que pudesse dirigir a sua alma, e o padre Cosimo que estava inserido nesse contexto social. E aí então surge esse grande amor, né, que vem de Belém até o Calvário. A Madriana tinha um amor ardente pelo Cristo crucificado, pela paixão do Senhor. O padre Cosimo também, mas ele também tinha esse enamoramento pelo o Verbo encarnado, né? Então, aí, nessa mesma época, o padre Cosimo ele escreve um livro com o título A Nutriz do Menino Jesus, que também servia como um devocionário para suas filhas espirituais. Aí, para entender o que é, né, essa preciosidade da Nutriz do Menino Jesus, a gente tem que entender primeiro o que é a Nutriz, que pra gente, pra nossa cultura, é algo um pouco abstrato, né? Mas a gente voltando um pouquinho no nosso passado, de forma especial ali no Nordeste, muitas mães davam ao seu filho recém-nascido aquelas amas de leite, né? Mãe de leite, que dizia que amamentava a criança. Então a Nutriz é essa, que não é mãe, mas que é responsável por alimentar e também, de certa forma, manter a vida daquela criança. Então, essa preciosidade, né, que é o livro A Nutriz do Menino Jesus, o padre Cosimo escreve com esse intuito, né? O que uma nutriz faz? Ela alimenta a criança. E o que uma nutriz espiritual faz? Com os seus gestos, suas orações, ela nutre esse menino que está no seu coração. E aí a Madriana, como filha do padre Cosimo, também desperta esse amor, né, pelo Verbo encarnado. E eu acho interessante, né, que tem um livro que diz assim, intitulado, né, um pouquinho falando dos nossos fundadores: 2 pedras, uma centelha e um grande fogo. Né, 2 pedras porque foram 2 pessoas humanas onde a graça de Deus agiu. Uma centelha que surgiu dessa fraternidade mesmo, né, dessa vida espiritual. E uma grande centelha, que é a nossa congregação, que esse ano, né, se prepara para o seu jubileu de 350 anos de fundação. Então, são aí quase 4 séculos, né, de história. E daí que surgiu esse grande carisma na igreja, né? E a nossa congregação, ela tem uma característica muito peculiar, porque até então, naquela época de 1600, era comum a vida monástica. Né? Então, toda jovem que quisesse ser religiosa, ela pensava logo na vida de clausura. E a nossa congregação surge, claro, inserida no seu tempo. As irmãs tinham esse desejo de fazer apostolado, só que também essa grande força contemplativa. Né? Então, até durante muito tempo se confundiu, né? Nós somos monges ou somos irmãs de vida ativa? E houve até uma conciliação com isso. Se nós vamos na nossa casa de Roma, no andar superior, tem o coro onde as irmãs rezavam a liturgia das horas, como monjas mesmo, com grades, né?
E aí as irmãs mais antigas contam que as meninas do internato ficavam todas embaixo na hora da missa e as irmãs em cima pela grade, né? Viam por ali, pelo coro. E na hora da comunhão elas desciam. E depois, no decorrer do tempo, foram surgindo outras congregações de vida ativa e nós nos inserimos, né? Nesse ramo da vida ativa. Porém, o que é muito bonito, que a gente sempre fala, né? Nossa congregação, ela é contemplativa e ativa, porque somos também chamadas a essa contemplação, né? Essa vida de oração intensa. Mas também o apostolado, que é muito intenso, né, irmã? Há muito trabalho. Nossa, que interessante. E assim, oblato, o que quer dizer? Oblata significa oferta. A gente até brincando, né, que o povo fala assim, as irmãs oferecidas ao menino Jesus. Não é melhor oferta mesmo. É melhor oferta. Fica mais bonito. Mas a oferta, né, esse de sacrificar-se, de doar-se ao menino Jesus, né, no nosso caso, do menino Jesus. Então, né, é nesse sentido mesmo. Até se fala, né, as oblatas da missa, né, a oferta da missa. Sim. Por causa desse sentido mesmo de oblação, de sacrifício, de oferta mesmo. E vocês sempre tiveram a mesma missão, assim, relacionada à educação. Como é que veio o chamado de vocês? Como é que foi se formando mesmo a missão das Irmãs Oblatas do Menino Jesus? E além disso, também já insiro outra pergunta, para não esquecer. O nome da serva que fundou... Ana Moroni. Ana Moroni, sim. Ela acabou se tornando religiosa ou não? Sim, então, desde o começo a nossa congregação teve esse caráter formativo. E aí eu retorno um pouquinho na história, né? Como eu falei, o Padre Cosmo era o pároco e certo dia no confessionário, ele atendendo confissão, percebeu que chegou uma moça. Confessou muito mal, ele percebeu que não havia preparação, porém, né, deu absolvição, certamente atendeu essa jovem. Depois veio outra, e depois ele percebeu que era um grupo de meninas que foram se confessar, e todas mal. E aí, então, ele saiu e questionou, né, o porquê desse grupo de moças que vieram confessar. E elas falaram assim, uma senhora piedosa nos pagou, disse que é preciso confessar para se salvar. Então, ela deu dinheiro pra gente, e a gente prometeu que viria, e aqui estamos. E daí surge certamente uma grande inquietação no coração do Padre Cosimo, né? A juventude precisa de orientação, precisa de quem eduque. E aí, desde o começo, né, quando o Padre Cosmo e a Madriana certamente entraram no consenso, né, de que poderia surgir ali uma obra de Deus, de servas, né, consagradas, junto à Madriana, um grupo de jovens também começou essa história, né, que foi a fundação da nossa congregação. E desde o começo, as irmãs preparam os jovens para a primeira comunhão. Tanto é que o Papa da época confiou também às suas sobrinhas, às nossas irmãs, para que preparassem para a primeira comunhão. Então, certamente ali em Roma elas já começaram a ser conhecidas, né? Bispos confiavam também seus parentes, de forma particular meninas, para que houvesse essa preparação. E também a Madriana tinha um aspecto muito bonito que eu acho na nossa história, é que ela recebia na casa onde elas moravam, que não era conhecido como convento, né? Como eu já falei, era reconhecido somente as monjas de vida contemplativa. A Madriana, ela recebia jovens que queriam entrar para o mosteiro para se preparar. Então elas ingressavam ali na nossa casa, tinha certamente uma preparação, e depois essas jovens eram encaminhadas para o mosteiro de clausura. Então, desde esse começo, né, a gente já percebe esse caráter formativo, essa preocupação de instruir, né, a mesma mente e coração para que as pessoas pudessem amar e servir melhor a Deus. E aí a Madriana, sim, né, ela se torna a primeira oblata do Menino Jesus, né, ela como filha espiritual do Padre Cosimo, ela sente esse chamado e a ela se junta outras pessoas. E a partir daí o Instituto só cresce. Né, a Madriana, ela morreu logo depois da fundação, né, ela não viveu muito tempo, mas aí se prolongou. Né? E aí já são quase 3 séculos e meio. Assim, o que eu acho mais interessante é porque quando essas jovens elas aparecem lá para o Padre Cosmo, ele percebe que elas precisam de instrução, ele leva essas jovens até a Madriana para que a Madriana possa instruí-las. E não só essas, como outras que vão surgindo ali no andar da vida. E a questão é que ela não ensina só
a questão de receber os sacramentos com dignidade, mas ao mesmo tempo que ela leva essas pessoas a fazerem uma iniciação à vida cristã verdadeira, ela também faz com que elas aprendam as coisas humanas, seja aquelas coisas práticas da vida de uma moça que necessitava ali aprender a trabalhar bem numa casa para ter um bom emprego, como também as questões morais e éticas da vida comum. Então, com esses grupinhos de jovens que iam surgindo, vai também surgindo aos poucos, Deus vai modelando, né, ali, aos poucos a nossa congregação. E também os padres da região, eles começam a mandar jovens que vão fazer a primeira comunhão, que vão receber o sacramento pela primeira vez. E se conta que até se fazia retiros com essas jovens que vinham de paróquias diversas e ali se preparava para receber bem o sacramento. Porque uma das coisas que a madrinha tinha muito firme, e o padre Cosimo também, era a necessidade de que se recebesse bem o sacramento. Tanto que um dos nossos apostolados assim, mais intensos é a catequese. É esse preparar bem as pessoas para que possam, de fato, adentrar na vida cristã de uma forma digna, né? É a menina dos olhos, como diz, né? Tudo que envolve formação, educação, não só, como a irmã falou, né? Essa educação espiritual, teológica, vamos dizer assim, mas tudo que envolve a formação do homem, né? De forma integral, nós estamos envolvidas. Claro, as irmãs começaram mais ali com meninas porque era uma cultura da época, né? Mas com o decorrer do tempo nós fomos percebendo, e também até mesmo as escolas já não eram mais só de meninas, né? Era mista. E a gente foi percebendo que também hoje a importância, né, de educar todos de uma forma integral. Então, assim, por mais que a gente tenha muitas obras, né, de assistência social, escolas, a menina dos olhos é a catequese. E é engraçado que, assim, até a irmã estava comentando uma vez, né? Às vezes as pessoas pedem ajuda pra gente para dar uma formação de catequista na paróquia, acompanhar um grupo de catequistas. E a gente, assim, claro, digo com muita humildade, né? Vai ali e desenvolve a atividade de uma forma exímia. E muitas de nós não somos pós-graduadas, doutoradas em catequética, ou seja, é algo já nosso, entendeu? Então isso é bonito, que a gente percebe que o carisma, né, doado a nós, através dos votos religiosos, do chamado à vocação, ele atua em nós e age, né, de uma forma natural. E isso é muito bonito, e a catequese tem esse poder divino, né, sobre nós. E qual é a relação do chamado de vocês, essa formação, com o Menino Jesus? Então, a gente costuma dizer que o Menino Jesus é o centro, e de fato ele é. Tanto é que muitas vezes padres, amigos que frequentam a nossa casa, às vezes que têm acesso mais à nossa residência, costuma dizer, né? Nossa, quantos meninos de Jesus vocês têm na casa? É um aqui em cada corredor, é um quadro. Vocês levam o menino Jesus no peito, né? Através da cruz. E a gente costuma dizer, sabe que nem nós sabemos, mas é justamente por isso. É uma extensão, né? Visual mesmo daquilo que nós vivemos. O menino Jesus é o centro da nossa consagração. É o centro das nossas orações, é o centro também do nosso fazer, né, apostolado também. E a gente costuma dizer de uma forma assim muito concreta mesmo, né, para as pessoas. Para uma oblata do Menino Jesus, todo dia é Natal, né, aquele 25 de dezembro que se estende durante todo o tempo do ano. Porque é assim, tanto é que nós, irmãs, né, temos o costume que aprendemos também da história da Madriana Moroni, a nossa fundadora, a ter a imagem do Menino Jesus no nosso leito, na nossa cama. Ou seja, enquanto nós não estamos deitadas na cama, né, dormindo à noite, quem se aposta, vamos dizer assim, do nosso leito é a imagem do Menino Jesus. Então todas nós temos, e geralmente é a imagem do Menino Jesus que a gente ganha na profissão, né, ou nos dias seguintes à profissão religiosa, que é costume a gente receber da Madre Geral uma imagem do Menino Jesus. Então aí vai do amor e da criatividade de cada oblata, né? Tem Menino Jesus que tem só uma caminha com palhas, tem outro que tem túnica, toquinha, luvinha. E aí esse amor que se estende, né, de uma forma exterior. E aí eu volto, né? Lá no livrinho da Nutriz do Menino Jesus, o Padre Cosimo diz, né? Lá vai o Menino Jesus, dai banho. A gente pensa, quando entra na congregação,
Nossa, será que eu tenho que dar banho na imagem uma vez por semana mesmo? Não. Aí depois a gente entende. Qual é o banho espiritual que o menino Jesus quer? Há lágrimas das nossas contrições, né? Do pecado que nós temos. Então, tudo tem um sentido espiritual. Mas é claro que tem aquelas que têm o gosto, né? De fato, ter a roupinha, trocar com a cor de acordo com o tempo litúrgico, né? Então, o menino Jesus é o centro. E por mais que nós, às vezes, não fazemos, né? Até de propósito, vamos dizer assim, nas nossas atividades, no apostolado, a gente sempre está ou colocando uma imagem, né? Nas crianças que a gente tem contato, o menino Jesus, sempre a gente direciona o nosso olhar, né? É comum a gente fazer presépio com eles. Então, o menino Jesus é realmente o centro, né? Mas uma característica também é importante falar é que nós somos do menino Jesus, mas a gente não centra só na encarnação do Verbo. Tanto é que a gente costuma dizer, né? O oblato deve seguir Jesus de Belém ao Calvário. Não só na singeleza do presépio, mas também no abandono da cruz. Então é por isso que a gente leva no nosso peito, né, a cruz centrada com a imagem do menino Jesus, que tem esse significado, né? É claro, o menino ele tem um lugar todo especial, mas a cruz também, né, tem o seu espaço importante. Sim. Bom, não, eu não tô afim, não. E falando já sobre assuntos práticos, assim, quantas casas vocês têm no mundo? Né, como vocês estão espalhadas aqui no Brasil, na Itália. E também eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse apostolado de papalinas, né? Que elas acabaram de falar pra gente, vocês não escutaram, vão escutar agora. Então, a questão assim do número de casa, agora não tem o número exato, né? Sim. Mas na Itália, 3 séculos e meio, tiveram muitas casas, né? Espalhadas pela Itália. Como nós sabemos, a Europa, né, tem essa crise vocacional que se vive hoje. Há um bom tempo não temos vocações italianas, né? Então acontece que as irmãs vão envelhecendo, né, vão morrendo, e no decorrer dessa história muitas casas fecharam. Hoje nós temos, se eu não me engano, assim, chutando bem de longe, umas 7, por aí. Ao todo? Na Itália. Na Itália. Isso. Aí aqui no Brasil nós temos 4 casas. Aqui, a primeira em Braslândia, depois a Casa de Formação na Asa Norte, temos a casa em Planaltina, Goiás, e a mais recente, Pirinópolis, Goiás. E temos também, estamos presentes no Peru, né? No Peru também, se eu não me engano, são 3 casas. E aí, nessas casas se divide, né? Tem os mais diversos apostolados, né? Inclusive, como a Sara falou, né? As papalinas, né? No decorrer da história, logo ali no princípio, o Papa da época pediu com que as irmãs cuidassem da sacristia do Vaticano. E esse costume se tem até hoje, né? Ainda hoje nossas irmãs italianas e também algumas brasileiras, não sei se ainda atua, né? Uma brasileira, elas cuidam das vestes do Papa. Quando se tem conclave, elas praticamente, ou ficam mesmo em conclave, né, porque elas cuidam de todos os paramentos litúrgicos, dos bispos, cardeais, que estão ali, as vestes. E aí cuida das roupas do Papa, né, das coisas da sacristia em geral. E é um trabalho, assim, muito delicado, né, e muito silencioso também, né, o apostolado. Eu fui na Itália em 2016 e pude ver de perto, né, as irmãs trabalhando. Nem sempre elas vão ao Vaticano, até mesmo porque tem irmãs muito idosas, né? Irmã Ritinha, né, que a gente chama ela com muito carinho, ela já tem o quê? 98 anos. E acho que a vida toda ela foi papalina. Então, geralmente se coloca as roupas, né, em grandes baús e o Vaticano deixa lá na nossa Casa de Roma. Na Casa de Roma tem uma sala dedicada só para isso. Ali elas lavam, passam, dobram. Mas também, quando necessário, parece que algum período elas comparecem ao Vaticano. E por que eu digo que é um apostolado silencioso, né? Porque ali elas lidam com panos, mas fazem disso a sua oração, a sua forma também de servir à igreja. E é muito encantador, né? Você saber que as nossas irmãs estão ali cuidando diretamente das coisas do Papa, do Vaticano, né? Essa pertença de igreja mesmo é muito motivadora para nós. Que legal, elas contavam pra gente antes da gente gravar que os peregrinos às vezes arrancam os botões
do Papa, assim, que está aqui no punho, né? Então as irmãs recosturam e tudo mais. É bem interessante. Por favor, se você for ao Vaticano, não arranque os botões. O Papa não gosta. Tá bom? Por favor, ele não gosta. E assim, por mais que vocês estejam dando trabalho para as irmãs, além disso, não é agradável pro Papa, tá bom? Muito obrigada. Só para deixar um recado, um beijo, Papa Francisco. Sei que você tá agradecendo eu falar isso, mas ok. Ótimo, muito bom. Então, as casas, como vocês disseram, né? Elas estão espalhadas além da Itália, também no Brasil e no Peru. Em cada casa, assim, por mais que a vocação principal seja a formação, ela vai se dividindo, né, nas missões que são pedidas. Por exemplo, aqui a gente tem a escola, na Asa Norte é formação para as meninas mesmas que vão entrar, então vai modificando um pouquinho, né? Eu aproveito esse momento aqui que a gente já tá falando sobre propaganda vocacional para descobrir um pouco da história de vocês. Como foi que esse menino Jesus falou, vem? À vontade. Sempre aquelas olhadas, você fala primeiro? Ou você fala primeiro? Você fala primeiro. Bem, a minha história vocacional é um pouco mais simples, né? Porque eu apesar de ter tido como diz, uma vida um pouco fora da igreja até os 13 anos, 12, 13 anos, os meus pais, eles são casados há 30, são casados há 36, vai fazer 36 anos, mas hoje, infelizmente, não estão juntos, mas continuam, né, pela graça de Deus, ainda continuam casados na igreja. Mas nós tínhamos uma vida totalmente fora da igreja, nós íamos à missa eu digo sempre, ainda bem que teve 4 filhos, né, porque nos batizados a gente ia na igreja. Então, assim, nós éramos aquele católico do censo, que aparece no censo, mas não aparece na igreja, normalmente. E aí, a partir dos meus 12 anos, que nós mudamos, viemos para Brasília, saímos do Goiás e viemos para Brasília. Poucos quilômetros, mas fomos morar no Riacho Fundo 2, onde as vizinhas, elas rezavam o terço sempre, nossa, era uma bênção. E elas convidavam a gente. E aí nós começamos a ir ao terço, começamos a ir à catequese, participávamos do coralzinho. E aí a minha mãe, ela começou a perceber, nossa, elas vão com os outros, né? E aí minha mãe passou também aí à igreja conosco. Eu brinco sempre que eu fui conquistada por um bolo de cenoura com calda de chocolate. Nunca posso esquecer dessa fase da minha história. Deus tem seus meios, né? Gente, Deus se usa de todos os meios para nos converter e para nos levar a Ele. E eu sou prova disso porque Ele usou um bolo de chocolate. Pagou pela barriga a criança. Mas eu digo isso porque, assim, foi um momento muito importante na minha vida. Os meus vizinhos, nós tínhamos acabado de chegar na cidade, acho que tinha um mês e pouquinho. E por nós estarmos rezando o terço com eles, no dia do meu aniversário, eles decidiram fazer um bolo e chegaram no portão, disseram que iam rezar o terço pelo meu aniversário. E aquilo pra mim, assim, pra elas talvez fosse só um bolo e um terço, mais um terço que rezaria. Mas aquilo pra mim ficou muito marcado como criança. Não tanto o bolo de chocolate em si, mas a presença da igreja na minha vida. Porque hoje eu olho pra trás e falo assim, aquele bolo salvou a minha história, porque foi a partir dali que eu não saí mais da igreja. Né? A gente começou a participar, a ajudar na paróquia, a viver ali dentro. Eu diria que nós vivíamos... nós éramos quase moradoras da paróquia e não da casa, né? Então, para nós, sim, foi ao menos para mim, marcou muito a minha história, nesse sentido de perceber que a igreja, ela tá ali, ela tá do nosso lado, e vale a pena estar com ela. E depois disso, eu fui para catequese, as irmãs trabalhavam na catequese, e aí, assim, não teve como, apesar de fugir um pouquinho, eu olhava para as irmãs e eu dizia, mas como pode elas serem tão felizes? Mas nunca imaginava que isso pudesse ser para mim. Porque para mim elas eram assim pessoas tão altíssimas, né, assim, tão eleitas, né? As eleitas, as escolhidas de Deus, que eu mesma não poderia ser. Apesar de num momento da minha vida em que eu escrevia muito para os meus avós, uma vez eu escrevi para o meu avô e meu avô era protestante. Eu disse para ele, eu tenho muita vontade de visitar o senhor. E aí ele falou assim, mas quando você vier,
você não venha como os católicos, os seus primos católicos. E aí eu fiquei #indignada, né? No dia eu fiquei muito indignada porque eu falei, como assim? Eu não sou um católico qualquer. Uma menina de 12 anos, né, querendo afirmar o que estava vivendo. E aí eu falei assim, eu não sou assim. E aí eu fiquei muito brava com meu avô na época, não quis mais escrever, toda aquela rebeldia. E aí um dia minha mãe falou assim, então prova pra ele que as coisas são diferentes. Prova pra ele que você não é como os outros católicos. E aquilo ficou muito marcado, porque eu, a partir daquele dia, assim, tentei viver ao máximo a minha fé com dignidade, E aí eu falava assim, eu vou casar, vou ter 3 filhos e vou ser... Um exemplo de católica. Sim, a minha família vai ser perfeita. Deu tudo certo, né? Só que de uma forma diferente. E ali na catequese estavam as irmãs oblatas, eu sempre olhava para elas, mas eu olhava e falava assim, mas eu fiz um propósito com Deus, eu vou casar, vou ter 3 filhos, e olha, a pessoa ainda decidiu quantos filhos ela teria, né? Que Deus era obrigado a cumprir tal e qual. E aí eu falava, eu não posso ser irmã, porque eu quero ser, eu tenho que provar pro meu avô que eu sou uma boa católica. Mas aí não teve jeito, quando Deus chama, ele não dá. Gente, ele não dá mesmo, ele não dá trégua. Quando ele chama, ele não dá trégua. E enquanto você não toma decisão, ele te inquieta, ele te deixa agoniado, ele te deixa... Né? Porque a sua vocação tá ali, né? Seja no convento, seja na vida matrimonial. E aí, naquele momento, pra mim, assim, passei, como todo vocacionado, seja o matrimônio ou a vida religiosa, a gente fica meio doido, né? Sem saber o que fazer, pra onde eu vou, Mas, enfim... Deus me deu a graça de dar o primeiro passo. Entrei na congregação das Irmãs Oblatas no ano de 2002, aos 16 anos. E graças a Deus, Deus me fez perseverar, porque eu falo, gente, eu era uma criança. Não decidia nada na minha vida, nem comprar uma calça eu decidia sozinha. Minha mãe decidia comigo. E eu tomar uma decisão grande dessa, que comprometia toda a vida. E Deus, ele foi me dando a graça, dia a dia, né? Foi me dando a graça de responder a esse chamado. Hoje estou aqui, quase 20 anos depois. Em dezembro eu faço 20 anos que estou na congregação. E graças a Deus, aquele mesmo chamado que Deus me fez, aquelas mesmas inquietações de segui-lo, ele continua a deixar no meu coração. E eu sempre peço muito a graça a Ele, de que continue a deixar essa chama bem acesa. E vocês rezem por mim, viu? Para que ela continue bem, um fogo bem ardente. Bom, eu sou natural de Brasília, né? E eu costumo dizer muito, porque eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes na Crisma, né? Eu venho, na verdade, no meu caminhar como religiosa, eu venho percebendo que eu me identifico bastante, né, com a juventude, apesar de também amar muito a infância. E eu costumo dizer para os jovens, né, para os adolescentes que eu tenho contato, quem vê hábito, muitas vezes não vê a história de misericórdia e de amor e de cuidado que Deus faz, né, com essa religiosa que está atrás do hábito religioso. Que vos fala. Por que eu digo isso, né? Porque eles veem, de fato, a gente mesmo como um ideal, né? Ali como algo utópico mesmo. Sim. E eu costumo dizer que a história de amor e misericórdia que Deus fez na minha história, ela é muito bonita. Né? E eu sempre, às vezes, conversando com as irmãs sobre algum adolescente que está com alguma dificuldade, eu falo assim, mas eu era assim, eu acho que eu posso ajudar. Né? Porque, e eu peço muito a Deus para eu jamais esquecer isso, porque quando eu lembro, reaviva essa chama dentro de mim e falo, sou amada, sou querida, né? Sou cuidada por Deus. Por que eu digo isso? A minha mãe engravidou de mim aos 17 anos, né? Era uma jovenzinha que morava com os pais no interior de Goiás, e veio para Brasília para morar com a irmã mais velha. E minha mãe costumava dizer, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não sabia nem o que era estar grávida. E engravidou de mim, né? E depois meu avô disse que era obrigada a casar, porque filha dela tinha que casar, não podia ser mãe solteira. E minha mãe casou. E de um matrimônio só civil, né? Porém, feito de muitas dificuldades, né? Porque meu pai também tem as suas limitações, tem os seus vícios.
E isso impossibilitou que eles levassem, né, uma vida familiar à frente. Então minha mãe, a partir dos meus 7 anos, seguiu somente nós duas. Depois ela teve, né, outro relacionamento. E a minha infância não era nem católico de senso, não era mesmo. Nem no senso. E ali eu percebi que quando eu tinha 11 anos, falou, tem que batizar essa menina, tem que batizar por quê? Tem que batizar. Então, com 11 anos, não vai na igreja e marca o batizado, você tem que fazer catequese, né? Porque já tem o uso da razão. Lá vai eu para a catequese, todos os sábados lá em Taguatinga Norte. E eu era muito revoltada por isso. Era da paróquia São Judas Tadeu. Olha só, gente. Era muito... Nossos vizinhos. Eu era muito revoltada. revoltada. Por que eu tinha que fazer catequese? Num sábado, da catequese ir para a missa, porque era obrigatório. Sim, sendo que dentro de casa ninguém ia. Se fosse algo bom, todo mundo iria. Não é? Como nós íamos aos churrascos, íamos ao clube, todo mundo junto. Então dentro de mim sempre essa revolta. Mas fui porque todo sábado era uma surra. Porque eu queria ficar assistindo televisão, Martinho para catequese, então dá-lhe peia. E foi nesse contexto aí que eu fui batizada na paróquia São Judas Tadeu, lá em Taguatinga. Fiz a minha primeira comunhão na paróquia São Judas Tadeu. E depois houve, né, outras histórias aqui que não dá para contar detalhes. Cheguei na adolescência, já nessa época eu estava morando no Recanto das Emas. Minha mãe separou, nós fomos morar com os meus avós no Recanto das Emas. E eu tive uma adolescência, porque quem vê assim não diz, mas eu era muito rebelde, né? E eu sou filha única. Então eu tive muita revolta, teve uma época que eu fui skatista, essa parte os adolescentes adoram. Porque eles dizem, a irmã é skatista. Eu falei, de fato, eu fui, andava de skate, ia na pista de skate, e tinha só amigo menino, era eu na frente e aquele bando de menino atrás. Mas tudo isso era uma extensão da minha revolta, da minha rebeldia, que eu não sei explicar exatamente o porquê. Passei por um processo de depressão forte, nada diagnosticado pela medicina, né, porque não fui. Mas passei por um processo de depressão, eu lembro que eu não queria sair do quarto, eu lembro que eu não queria fazer nada. Lembro vagamente uma vez que eu levei uma faca para o banheiro, com a intenção de fazer algo que eu nem sabia o que, mas era extensão daquela rebeldia que eu vivia, né? E lembro que minha mãe chamou meu nome, pensava em cortar os pulsos, né? E minha mãe, Tereza, tá fazendo o que aí? Falei, tô saindo. Então, a partir dali, a minha madrinha de batismo, que morava na mesma casa que eu, queria fazer algo, né? Um pedido de socorro mesmo que eu estava dando. E ela falou assim, vamos na Legião de Maria comigo? Ah, madrinha, não gosta das coisas de velho, não. Aí ela, não, só uma vez. Você me promete que vai uma vez, eu te prometo que eu te deixo em paz depois. Fui no grupo da Legião de Maria, rezei o texto com um bando de senhorinhas. E aí, lembro que já me colocaram no trabalho semanal que a Legião de Maria faz. Aí eu falei, não, mas tô só de visita. Não, você faz só esse trabalho. Eu falei, Eu te deixo em paz. Eu te deixo em paz. E aí eu fui fazer o trabalho. O que consistia fazer o trabalho da Legião ali, no nosso contexto? Era visitar idosos que moravam sozinhos, era visitar pessoas acamadas, rezar o texto da misericórdia. E eu fui, na verdade, para resgatar uma senhorinha, né, que vivia abandonada pelos filhos, Dona Erenita, lembro como se fosse hoje. E, na verdade, ela que me resgatou. Porque ali ela falou assim, no final ela pegou na minha mão e falou assim, você volta semana que vem? Aí eu falei, não posso mentir, né? Volto, Dona Erenita, e voltei. Voltei na semana que vem, na outra semana, quando eu tava levando Dona Erenita pra missa das 5, e ali despertou. Virou filha da Dona Erenita. Foi, ali despertou. Então, a partir da Legião de Maria ali, eu já tinha 13 para 14 anos, fui totalmente transformada, né? Ali eu percebi que houve o meu primeiro encontro com a pessoa de Jesus. E aí eu comecei, eu mesma, minha família não era muito de igreja, minha mãe não era muito de igreja, comecei a fazer a confissão mensal, a missa diária, ia para o Santíssimo. Eu lembro que quando eu voltava da escola, né, do ensino médio, eu passava na secretaria e pedia a chave do Santíssimo para ficar um tempo. Então, era esse costume. Até que certo dia chegou nas minhas mãos História de uma Alma. Li História de uma Alma como uma boa jovem católica, me apaixonei por Santa Terezinha e disse, é isso que eu quero, ser carmelita. E aí, não sei nem como, fui dando os meus meios, sei que eu fui parar na profissão religiosa do Carmelo, aqui de Brasília. E levei minha mãe. No final, minha mãe falou, aqui você não fica, porque filha única, atrás da grade, Deus não quer. Deus não faria isso com mãe nenhuma.
Eu falei, será, meu Deus? Conversei com a madre, né? Quero entrar no Carmelo. Só tem 14 anos, só pode entrar depois dos 18. Não, eu tenho pressa. Eu não nasci pra esse mundo, eu tenho pressa. Deus me Santa pede... Terezinha foi, por que eu não posso ir? Exatamente, só que a diferença é que eu não podia ir no Vaticano, né? Então, já recebi aquele não provisório, né? Você vai fazer acompanhamento, mas esperar os 18. E eu tinha pressa, era uma coisa que eu não sei explicar. E nesse período eu conheci as irmãs oblatas do Menino Jesus, porque uma conterrânea minha do Recanto das Emas era oblata. E ela estava lá na missa do padroeiro e eu vi as irmãs. Então, depois daquela missa, eu perguntei como é que eu faço para ser irmã? Com o intuito assim, entre Desse hoje... jeito mesmo? Foi. Cheguei no final da missa... Como eu faço pra Não, ser? o mais legal foi ela tentando falar com a irmã. Foi. A coragem dela pra falar com a irmã. Eu sou muito tímida, muito. Então, assim, para eu fazer um ato que me exige muito, é preciso muita coragem. E às vezes eu passo muita vergonha. Trisquei no rapaz que estava na minha frente, que as irmãs estavam 2 bancos à minha frente. E eu falei, chama essa irmã, por favor. Ele certamente com vergonha de triscar no ombro da irmã, né? Que ninguém sabe se pode triscar. Não vou triscar não. Eu trisquei nele de novo. Eu chamo a irmã, só triscar. Aí ele fez assim. Endureci o dedo e fui no ombro dele. Chama essa irmã aí. Aí ele triscou. Quando ele triscou, ele fez assim, né? E eu atrás. Aí a irmã olhou, aí eu... Depois eu quero falar com a senhora. Aí ela, tá bom, me virou. Depois da missa, eu só fui na direção da irmã. Quando eu cheguei perto, eu... Como é que eu faço pra ser freira? Acho que nesse momento ela pensou que eu não era normal, né? Você tinha quantos anos, irmã? Eu tinha 15. 15. Eu tinha 15 completo. E aí ela me levou pra fora da paróquia e falou assim, olha, você precisa conhecer, então eu te convido a ir lá, frequentar os encontros e a partir dessa experiência você decide. E foi o que eu fiz. E por incrível que pareça, por uma experiência de 6 meses, né? Toda sexta-feira eu ia pra casa das irmãs e voltava pra minha casa domingo, durante 6 meses. E no final a irmã me propôs, quer fazer uma experiência morando com a gente? Você termina o ensino médio numa escola, né, de irmãos que tem do lado da nossa casa de formação, e você faz a experiência. E foi aí que eu ingressei, com 15 anos, né, tava para completar 16, e no ano de 2016. E cá estou eu, né, com 17 anos, completei 17 anos agora em janeiro. Mentira. De vida religiosa. Não, de convento, né? De convento, Ai, né? meu Deus, que contando a formação, não, tem 17 anos. contando a formação com, né, os anos de irmã. Entendi. Então, por isso que eu digo que é uma história de misericórdia, né? Porque, humanamente, olhando para a minha história, né, o meu histórico familiar, a probabilidade, né, de ser uma religiosa é mínima. E parece que eu tô chegando à conclusão que Deus gosta dessas, né? É como no tempo dele mesmo, ele escolheu os pecadores, né? Os mais necessitados. E é isso. Nossa, que interessante, irmã. E eu sinto uma sede muito grande de alcançar de alguma forma a juventude, né? Porque a gente lida hoje em dia com as questões de suicídio, né? Depressão, esse sentido da vida que está tão vulnerável. E minha vontade mesmo é gritar a esses jovens, né? Existe um Deus que nos ama, apesar do nosso histórico, né? Da nossa história pessoal, apesar dos nossos problemas mesmo, né? Existe um Deus que ama e cuida, a gente só precisa dar uma brechinha para que ele invada, né? Uhum. Agora eu fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Eu lembrei de São João Bosco, porque ele também começou o apostolado dele só com meninos, né? Sim. Por muito tempo foi só com meninos. É interessante como Deus usa as coisas, né? E também ele se adapta aos tempos, por assim dizer, né? O Senhor fala a cada tempo de uma maneira muito específica. E é muito interessante a gente conversar com religiosas, porque para muitas pessoas, especialmente as que não são católicas, essa é uma realidade super utópica e que não existe mais. E que se existe, é tipo assim, elas vivem num mundo totalmente, assim, tem uma cúpula, uma cúpula de proteção, né? Sim, elas não vivem no mesmo mundo que a gente. E essas conversas que a gente tem, é porque vocês não sabem que a gente está conversando com elas há muito mais tempo do que essas câmeras gravam. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Algumas coisas. É melhor em off. Vamos deixar em off, especialmente o almoço, né? O almoço também. Mas enfim, porque as pessoas não têm essa visão, né? Muitas pessoas também que moram fora e tudo, que moram fora, assim, que eu digo, que não são católicas,
de que é possível viver uma vida santa e que é possível, inclusive, ser toda de Deus, né? Viver para Deus e viver para Deus nos outros, nesse serviço que vocês fazem, tanto na escolinha quanto na catequese e tudo mais. A gente conversava ontem também, elas são poucas aqui, né? É interessante isso. Mas todos os eventos, desde que eu sou criança, assim, que eu sempre tenho uma irmã oblata. E a gente tem a impressão de que são várias, né? Porque sempre tem. Então, assim, são várias. É o menino Jesus multiplicando. Que interessante isso, né? Como Jesus age nessas pequenas coisas. Como é que vocês veem isso? Dessa missão do menino Jesus através de vocês? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, na verdade. E às vezes eu vou no sacrário, vou confessar, que é uma confissão pública, né, de uma freira. Vou no sacrário, ajoelho e falo assim: Senhor, o trabalho tá muito, envia mais operárias. Porque até as pessoas que moram aqui na cidade, né, às vezes quando elas têm a oportunidade de conhecer mais de perto, elas falam: vocês aqui são só 5? Sim, somos só 5. Mas eu pensava que era um batalhão, umas 20 mais ou menos, porque a gente sempre vê uma ou outra. Quando uma tá descendo para aula de violão, a outra subiu há uns 10 minutos. Às vezes uma tá no mercado e parece que outra está no portão da escola. E nessa questão assim, o menino Jesus realmente nos usa como instrumentos. E como Jesus já disse, né, nos tempos do Evangelho, a messe é grande, os operários são poucos, que dirá hoje, né? Então, nosso trabalho é muito árduo, né? Tem dias, principalmente no sábado, que a gente dedica o dia todo à catequese. No final do dia, realmente não tem mais energia, não tem o que ser dado, porque foi tudo ali doado, né? Então, assim, Deus nos usa como esse instrumento, né? E é interessante como o Espírito Santo é vivo, né? O carisma é vivo. Há 3 séculos e meio, né? O Espírito Santo vem com esse pedido, né? Os nossos corações, vai ao encontro da juventude, da infância, ensina. E às vezes eu tenho esse sentimento de que as mesmas necessidades ou parecidas do século em que nossos fundadores viveram, hoje também tem. Né? Acaso hoje a juventude, a mulher não é desvalorizada? A jovem, a criança, será que tem esse conhecimento e o valor que é a confissão, a comunhão? Né? Então, o Espírito Santo ainda suscita, né, no nosso coração, vai ao encontro, dá instrução, né, revela o amor de Deus. E quando se fala em apostolado de oblatas, a gente traz para o nosso contexto do carisma, né, do menino Jesus, do Verbo encarnado. Então a gente costuma dizer que através do nosso apostolado a gente faz Jesus nascer e crescer no coração de todas aquelas pessoas que estão envolvidas, né? Não só a criança que está na sala de aula, mas aí estende a sua família, os seus pais, né? Então é um apostolado muito abrangente. A gente tem essa missão, né? Claro, com a nossa fraqueza, a nossa limitação de números, a nossa limitação de forças também, mas através do pouco que a gente faz, como dizia Santa Teresa de Calcutá, né? É uma gota no oceano, mas sem ela o oceano não seria o mesmo. Então, o menino Jesus tem nos usado, e muito, né? Para que também esse carisma, essa missão se propague, né? Onde nós estamos inseridas. E eu queria, assim, já indo para o fim, perguntar para vocês. O hábito sempre foi o mesmo? Olha só, mudei totalmente, né? Curiosidade Mudei totalmente. De todos. Curiosidade de todos, assim, falando como mulher, né? Porque eu sei que as meninas, assim, especialmente, a gente tem que falar com as meninas. O hábito sempre foi o mesmo? Eu acredito que não, né? Deve ter acontecido algumas mudanças ao longo do tempo. Em 3 séculos e meio, né? A gente já imagina que muitas coisas aconteceram. E por que das cores? Porque é interessante, porque a igreja também tem essas coisas, né? Pra tudo tem um significado. Falei demais já. Então, o nosso hábito, originalmente ele é preto. O primeiro hábito já dos últimos séculos, né? Não vamos lá para Madriana não, porque já teve, né, outra realidade, mas o nosso hábito oficial antes do Concílio Vaticano II era aquele hábito da clausura mesmo, bem fechadinho, né? E aí depois com o Concílio Vaticano II houve uma reestruturação do hábito, ele foi diminuindo, porém logo, um pouco depois do Concílio Vaticano II elas vieram para o Brasil. Como o concílio já dava essa opção de fazer algumas mudanças,
para o Brasil se colocou o cinza como, eu acredito que no meio termo, né? Nem o branco, nem o preto, vamos usar o cinza. E o cinza na América Latina, nos países tropicais em si, ficaria o cinza, né? Na Itália elas usam o preto oficialmente e tem um branco que elas usam na época do verão com as crianças, mas o oficial é o preto lá. E o oficial para nós no Brasil é o cinza. Por causa do clima. Sim. Do clima. Aí foi modificando, né? Foi arrumando, tirou aquela coisa de clausura toda e aí ficou o hábito mais simples com o escapulário preso, até para facilitar um pouco também a questão do apostolado, né? E aí depois, claro, na Itália também se deu uma nova cara ao hábito também, né? Porque ele passou a ser retirou aquele de clausura que existia. E aí hoje nós temos então as irmãs lá de hábito preto e aqui no Brasil de hábito cinza. Então se a irmã Tracy vai à Itália para morar, ela usa o preto. Se vai para visitar, ela usa o cinza. Entendi. E tem algum significado as cores, por exemplo, o preto e o branco na cabeça? A gente, sim, uma vez eu tive essa curiosidade, né? Eu falei, por que o cinza, né? O cinza, ele é a ausência de cor, né? Uma vez eu falei, nossa, é isso mesmo, é a ausência de cor. E, na verdade, o hábito, ele é um sinal exterior daquilo que a gente vive dentro da alma, né? Da consagração que nós fizemos. Então, é uma forma de dizer sem precisar, muitas vezes, usar palavras, né? Então, onde a gente chega, na rua que a gente passa, a pessoa mesmo que é ateu, né? Que é pagão, vendo a roupa, ele sabe, né? É uma consagrada, é uma freira. Então, assim, a cor preta, nós sabemos, né, que significa o luto. A cor cinza, essa questão da ausência de cor, que lembra cinza mesmo, né, que lembra aquilo que já foi queimado, que é o resto, né? É um sinal de mortificação mesmo, né? A ausência de cor traz esse sentido, até mesmo emocional para nós, né? Então, tem esse significado de renúncia ao mundo, né? De renúncia também a vaidade mesmo. Então é uma forma da gente, até nós mesmos, nos lembrar, né? Antes de lembrar os outros. Porque eu não sei, irmã, mas todos os dias quando eu vou vestir a minha roupa para sair do quarto, é relembrar mesmo, né? Eu acho bonito que algumas irmãs têm, não sei se são todas, né? Mas tem o costume de beijar, né? O hábito antes de vestir. Com esse sentido mesmo de que nós estamos nos revestindo de Cristo, né? Um sinal, assim, visível mesmo. Então tem esse significado, né, da ausência de cor, da austeridade, da mortificação, para lembrar também a vida que a gente abraçou. E também porque na Itália nós somos de regra agostiniana, né, a congregação. E os agostinianos, eles vestem preto, então um dado momento da história se passou a usar o preto como os agostinianos, né? Ah, sim. Aí depois... até teve um momento da história que a gente foi considerado agostiniano e depois, não, nós somos só da regra de Santo Agostinho, né? Mas aí manteve-se o preto. Entendi. E o branco, só para contrastar? O branco a gente sabe no significado, né, do nosso vocabulário católico, vamos dizer assim, representa a pureza, lembra a pessoa da Virgem Maria, né? Então também tem esse sinal. Muitas pessoas perguntam, né, por que vocês usam essa touquinha na cabeça? A gente já vai educando. Chama-se véu. Primeiro, não é touquinha. E qual é o significado? É para esconder o cabelo? Aí a gente olha. Também, né, porque o nosso cabelo é bem curtinho. Por que corta o cabelo? Justamente isso, a mulher, né, com o seu cabelo, que cuida, é uma beleza, né? Assim, demonstra a beleza da mulher. Nós, por optarmos, né, por uma vida de austeridade, de mortificação, de seguimento mais próximo do Senhor, a gente renuncia também isso, apesar de ter um topetinho aqui, né? Mas tem esse sentido. O véu, ele representa como se fosse a aliança ao casado, né? Quem vê ali aquela aliança fala, é comprometido. Então o véu é esse sinal de que nós somos esposas de Jesus, né? Então não é que tem nada assim, canonicamente, né, que fala que o véu significa isso. Mas são sinais bonitos, né, que a gente vive também nesse sentido. Ai, que legal. É bom saber disso, né? Muito legal. Pra dizer pras meninas, assim, já saberem as roupas que vocês podem usar futuramente. Quem sabe, né? Já vai adiantando o processo. Já vai adiantando, você pode já conhecer. É como se fosse que
um desfile, né? Assim, a gente está apresentando as possíveis roupas. As possibilidades de abraçar a vocação. Sim, sim. Bom, e agora sim, pra gente terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente fez agora para um casal que a gente acabou de entrevistar. Eu já queria dizer antes que pra gente é uma honra estar aqui com vocês também, porque foram as primeiras consagradas que nós entrevistamos. Esperamos que as portas se abram, né? Porque até agora nós só entrevistamos padres, irmãos, pai de família, e não chegamos ainda a ter entrevistado uma irmã consagrada. A primeira mulher, na verdade, que a gente entrevistou foi a esposa do Vinícius, né, na semana passada, junto com ele. E a pergunta que eu fiz para eles, e agora eu queria voltar para vocês também, mas realmente voltada para a realidade de vocês, o que significa ser esposa de Jesus? Eita, que essas perguntas sem avisar antes, a Matriz chega a estar vermelha. Ela chega virou assim. Chega, corei. Chega, fala, por favor. Enquanto eu respiro. Ah, tá. Essas perguntas assim de uma vez, assim, de supetão, né? Já podia ter avisado que a gente já ia consultar, né? Refletia. Direito canônico, as constituições. Como a pergunta anterior é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, porque quando eu dizia que eu queria casar, ter os 3 meninos, né? Deus realizou todos os meus sonhos de uma forma diferente, porque eu disse a ele que eu precisava de um esposo que fosse muito católico e que quisesse viver comigo aquilo que eu tinha me proposto, né? De querer ser uma família, de fato, muito católica. E aí eu falo sempre, o Senhor, ele viu que não tinha outro, assim, não tinha um, e ele falou assim, vou assumir o posto, porque né, eu preciso de você e você está procurando aí um esposo ideal, então só eu para preencher o espaço. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Ainda mais quando as pessoas falam... a gente costuma falar muito, né? Ah, não, nós somos esposas do Senhor, mas se a gente para pensar na responsabilidade no grau da coisa, né? Nós somos esposas indignas, na verdade, porque Ele é fidelíssimo. Então Deus realizou meu sonho, me deu um esposo fidelíssimo, me deu os filhos que eu precisava, não foram só 3, né? Aos milhares. Aos milhares. Então, Deus realizou todos os meus sonhos. E hoje, olhando para a realidade de ser esposa de Cristo, às vezes assusta, às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso ser mais, eu preciso fazer mais, eu preciso abraçar mais esse ser esposa e estar à altura do meu esposo. E também cuidar melhor das coisas dele. Então todos os dias acordar de manhã e dizer, Senhor, me ajuda a de fato ser aquilo que precisas que eu seja. Porque não é, como diz, não é uma missão tão simples. E como eu penso também, como já diz a própria pergunta, né? Ser é questão de essência. Né, muitas vezes, até digo para nós mesmos que estamos aqui dentro do convento, que temos essa caminhada pequena ainda, né, o que são 20, 17 anos de caminhada para a nossa querida irmã Anunciata saudosa, né, que viveu 72 anos de vida religiosa entre nós, né, então temos um longo caminho pela frente. Mas o que eu quero dizer que é questão de essência, né, nós não somos chamadas a fazer coisas, né, isso é apenas extensão do nosso chamado, nós somos chamadas a ser. E como somos pessoas humanas, né, indignas, e eu não digo com falsa modéstia, né, muitas vezes na minha oração eu digo, a mais infiel de todas, esposas de Jesus, sou eu, né, porque Deus sabe, né, o caminho de misericórdia que tem feito comigo e a paciência que Ele tem que ter comigo, né. Então, o chamado, ele é um mistério, né, eu não sei por que eu fui chamada, eu não sei por que nesse carisma, nessa congregação. Mas aqui estou e aqui eu procuro o meu meio de santificação, né? Para um dia receber essa vida eterna. E uma alma esponsal todo batizado tem, né? Através do batismo. Só que alguns, o Senhor pede esse segmento, né? A nós Ele pediu que em castidade, pobreza e obediência, como oblatas, né? Seguidoras do Divino Menino, nós procurássemos esse nosso caminho de santificação.
Então eu diria a vocês, né, o que é ser esposa de Cristo, né? É procurar esse caminho mesmo de intimidade, de ser, né, de essência, de estar com Cristo para que um dia a gente possa estar na glória, né? Então, para mim, isso é ser esposa de Cristo. É, sem mais. Por aqui a gente já começa a acabar a nossa entrevista de hoje e eu partilho algo com as irmãs. Eu conheci as irmãs na minha paróquia muito tempo atrás. Eu pensava que não era muito tempo não, mas foi depois... semana passada, não? Pois é, eu pensava Nós que não não era. somos tão velhas Pois assim, é, né? mas depois que eu virei professora e eu começava a mostrar as coisas para os meus alunos, eu vi que eles não entendiam porque eles não é da época deles. Não é da... Aí eu falei assim, meu Deus, já tô nesse tempo de dizer na minha época. Uhum. Ah, então realmente. Meu faz Deus. muito tempo. Sim, faz muito compartilhamos o mesmo sentimento. Gente, eu tô ficando, tô realmente Estamos passando na fase por uma de que crise. olhamos aquela criancinha que tinha 3 anos e que agora tá com 18. Tipo Faz assim, parte você da fala vida. de coisas e a pessoa não consegue entender, entende? Giraia, Por exemplo, né? coisas dentro da igreja, você vai cantar uma música da Toca de Assis, as pessoas não conhecem. O que é Toca de Assis? Pois é, o que é Toca de Assis? Você Na fala, nossa meu época era sucesso. Deus do céu, como é que pode, né? Enfim, abrindo parênteses. E quando eu conheci as irmãs, eu comecei a pensar na minha vocação. Eu lembro disso, né? Elas davam formações para os catequistas da minha paróquia e tal. Eu tinha começado a ser catequista. Teve uma vez que eu fui lá na casa de formação de vocês dar uma palestra para os meninos. Nossa, eu tô lembrando agora, minha memória. E aí eu tinha um cabelo enorme, né? E uma das irmãs chegou em mim, pegou no meu cabelo e falou assim, eu tinha um cabelo desse tamanho. Aí eu, que bom, irmã. Que lindo! Aí ela, eu tive que cortar quando eu entrei aqui. Eu falei, que bom, irmã. Eu falei, que maneira, né, de chamar para um vocacional. Super discreto. Nossa, irmã. Enfim, mas eu lembro perfeitamente que nessa época, especialmente na minha adolescência e tudo mais, pra mim era extremamente chato quando chegava minha irmã e falava assim, você não quer ser freira? E eu falava, ai, que coisa, mas tá me impressionando e não sei o quê. Eu sei que é Por isso. favor, não faça isso. Mas depois, quando a gente começa a entender o que é uma vocação, quando a gente começa a descobrir a nossa e a gente começa a olhar as outras também com carinho, né? E ver assim, nossa, como Deus é bom. Quando Ele chama a uns, Ele chama a outros, Ele chama a outros. E realmente cada pessoa tem um lugar na igreja. Né? E cada pessoa tem uma missão na igreja. E como disse a irmã, sem essa missão realizada, o corpo fica faltando alguma coisa, né? Ele fica doente também. Porque se a gente não está realizando aquela missão, a gente está fazendo outra coisa. Né? Então... Boa ou ruim. Boa ou ruim, enfim. É importante a gente lembrar disso, que esse menino Jesus, sendo criança ou sendo crucificado, ele sempre chama. Né? Então, ele sempre vai convidar a nós a alguma coisa. E nesse momento ele está te chamando para alguma coisa. Mesmo que não seja necessariamente a ser religiosa, ou a casar-se, ou a conhecer, a ser missionária, enfim, em tantos lugares na igreja. Nesse exato momento o Senhor te chama a alguma coisa. E talvez futuramente Ele te chame a outra coisa, inclusive a ser oblata. Mas para tudo isso precisa de passos, a dar passos. Né? Às vezes, dentro de uma paróquia, se precisa de uma catequista. E nesse chamado da catequese, você tá ali só dando catequese e você acha que é só dando catequese. É sempre assim que Nosso Senhor faz. Como fez com a irmã Poliana, achava que era só um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Deus me pegou, me agarrou. Como Jesus conquista cada coração, nós não sabemos, porque isso é extremamente pessoal. Isso vai na nossa essência, e eu adoro essa palavra. Adoro essa palavra, porque o Senhor é muito autêntico. Ele é o mesmo sempre, hoje em Nazaré e sempre vai ser o mesmo. E volta e meia, quando eu vou ao Santíssimo e eu tô conversando com ele, às vezes eu fico me perdendo nas minhas ideias, né? Porque não acontece com ninguém, só comigo. Aí às vezes eu tô perdendo nas minhas ideias, eu paro pra pensar, olho pro sacrário e aí eu mesmo me chamo a atenção. Sara, presta atenção. É o mesmo Jesus que falou com Maria Madalena. É o mesmo Jesus que conversou com a moça do poço. Pra gente se colocar também como mulher, né? Como Jesus falava com as mulheres. E Ele falava com elas. Isso já era uma revolução naquela época. Então presta atenção, porque Ele é o mesmo. E Ele é o mesmo que, se o Papa estiver ajoelhado no sacrário, é o mesmo que está bem aqui em Taguatinga conversando com você.
não perde esse momento. Então, em cada momento o Senhor pode nos chamar, e eu espero, do fundo do coração, que esse vídeo também seja uma chamada. Né? Seja para as meninas, mas também para os meninos, não para serem oblatas, claro que não. Não temos o ramo masculino. Quem sabe vem o ramo aí masculino, a não ser que né? funde. A não ser que funde. Mas para pensarem no que o Senhor tem chamado e da onde o Senhor quer tirar. Porque a gente olha para as pessoas, como disse a irmã Tracy, de vida religiosa, ou mesmo para as pessoas, para os santos que a gente já tem na igreja. E a gente olha para aquilo como algo tão distante, mas a gente nunca sabe aonde o poder de Deus pode chegar. E aonde o Senhor pode nos tocar agora, nesse momento. O que Ele pode fazer na nossa história, o que Ele pode revolucionar. Para as meninas também, né? No contexto que a gente vive, em que tudo tá tão bagunçado e a gente já não sabe mais, né? Quem é que defende as mulheres ou quem não defende, quem finge que defende. Enfim, tá tudo tão bagunçado. E às vezes também nas nossas paróquias a gente só vê o padre, né? Já é muita coisa, viu, gente? Tem lugar que não tem padre. Mas a gente só vê os padres ali e aí falta essa visão feminina, né? Aonde eu posso me encaixar? Eu quero ser toda de Jesus, mas eu não posso ser padre. O que eu posso ser? Uhum. E tantas vezes também aquilo que falam das mulheres da igreja, né? Fora é que, por exemplo, é um machismo que só tenham homens, né? Como padres, por exemplo. Mas na verdade a igreja tem um lugar para todo mundo. E ver as mulheres exercendo essa vida ativa, como a gente vê as irmãs, é ver que realmente o Senhor nos ama por inteiro. E assim, tem espaço para todo mundo. Como tem espaço para as irmãs aqui, como se você quiser ser carmelita também, enfim. O Senhor chama cada uma. Então eu quero encerrar essa nossa pequena entrevista, ou não, que eu não sei, a gente perde tempo aqui conversando, a gente nem vê o tempo passar, dizendo para você que está nos assistindo, né? Para você, rapaz, moça, senhor, senhora, o Senhor nos chama. Pergunte a Ele, Senhor, onde o Senhor me quer agora? Porque talvez seja num trabalho voluntário, como as irmãs realizam aqui com outras pessoas, né? Talvez seja como irmã, talvez como irmão, enfim. Onde o Senhor nos chama? Porque a gente precisa abrir o nosso coração para que Ele nos fale. E eu falo isso do fundo do coração, porque eu vivi muitos momentos de rebeldia no meu discernimento. Porque eu simplesmente coloquei na minha cabeça que o Senhor me chamava para uma coisa. E eu não me abri às outras possibilidades. E foi doloroso abrir. Então, abram-se para aquilo que o Senhor quer. Porque Ele nunca vai querer algo que não complete o nosso coração. Ele fala diretamente a nossa essência. E aí, para realmente terminar, agora eu prometo. Irmãs, façam a propaganda de vocês. Andrés, você é ótima nisso. Então, nós gostaríamos ter uma postura, né, para vender o peixe. Eu acho que pode falar por aqui pra cá, não pode? Pode. Gostaríamos, né, de deixar essa extensão dessa reflexão que a Sara fez. A você, jovem, que se sente, né, tem a inquietação no seu coração, por que não, né, uma irmã? Por que não o Oblata do Menino Jesus? E se você quiser nos conhecer melhor, há a possibilidade, né, de visitar os nossos conventos, conhecer o nosso cotidiano, mas também estamos presentes como essa inserção, né, nas realidades, né, do mundo, nas redes sociais. Então, Facebook, Instagram, estamos aí presentes também, possibilitando esse conhecimento, né? Mas não tenha medo, né? O Senhor que chama, é Ele que torna capaz. Então, o que a gente precisa, como eu disse anteriormente, é dar uma pequena brecha para que o Senhor invada, né? Não só entre, mas que invada. Então, se abra, né, ao querer de Deus e seja também instrumento, né, dele como uma consagrada e ainda melhor, né, como uma oblata do Menino Jesus. Precisamos muito de novas vocações para que também a nossa vida, o nosso apostolado possa se estender por muitos anos, porque nós aqui, se Deus quiser, estaremos na glória, né, daqui a um tempo, um bom tempo, né? Daqui a 100 anos você estará na Mas glória. é preciso entrar novas vocações, então não tenha medo. Lembre-se do sim de Maria, né? O sim mais generoso que houve na história. Então nós precisamos olhar para ela e tentar imitar. E lembre-se daquela frase antiga que se dizia, né? Jesus não vale a pena, Ele vale a vida. Então,
nada como entregar a tua vida a Ele. Muito obrigada, irmãs. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, pessoal, que assistiu conosco essa entrevista maravilhosa. E um tchauzinho também da irmã Ana ou irmã Clara. Irmã Clara, irmã Clara. batizada. Ana Clara. Ana Clara, pronto. Foi rebatizada A de irmã novo. Ana Clara, que tá de máscara porque ela ainda está com ressalvas. É. Ela tá se protegendo. E um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Próxima.